Graça e paz do Senhor Jesus no seu coração, amém? Vamos lembrar as palavras de Oswald Smith, não sei quantos lembram, um pastor presbiteriano cuja intenção e a disposição no coração era fazer missões. Inclusive, ele passou pelo conselho da igreja e não foi aprovado. Mas ele disse: bom, se eu não vou, Deus vai enviar outras pessoas. E ele disse uma coisa muito importante sobre missões. Eu me lembrei, porque hoje as ofertas que nós levantamos, elas serão enviadas para os missionários que estão no campo, no Brasil e fora do Brasil. Ele disse assim: missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos daqueles que contribuem. Amém? Vou repetir. Missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos daqueles que contribuem. Que nós sejamos generosos, né, irmãos, em todas as ofertas que nós fazemos, porque é para Deus. Mas esse culto, no terceiro culto do domingo, né, do mês, é um culto onde as ofertas são enviadas. Então, que você venha, traga a sua oferta generosa, soma-se a minha e a cada um de nós. E nós enviamos e abençoamos esses irmãos que estão no campo. Amém? É uma alegria estarmos aqui novamente, depois de uma semana intensa. Como é que foi a sua semana? Foi boa? Defina boa. E é uma semana boa. Mas depois de uma semana intensa, irmãos, de livramentos, de vitórias, de lutas, nós estamos aqui. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, tomou banho, trocou de roupa, olha que benção, está perfumado e perfumada, e fala assim para ele: você, mas fala com convicção, você é privilegiado. Pergunta agora, sabe por quê? Porque Deus te escolheu. Amém? Irmãos, você tem noção da verdade que você acabou de declarar para a pessoa que está do seu lado? Não foram meras palavras que nós lançamos para o outro. Nós lançamos palavras de afirmação. Nós somos abençoados, porque Deus nos escolheu. Amém? Abra sua Bíblia comigo. O tema da nossa conversa está aí, Evangelho de João, capítulo 20. Marcas da obediência. Lá em cima tem uma imagem ilustrando a mão de Jesus que foi perfurada pelos pregos. Eu não sei se você teve já essa curiosidade, foi pesquisar. Sabe quantos centímetros, irmãos, tinham os pregos que os romanos usavam para pregar as pessoas na cruz? 18 centímetros. Meu Deus. Esses dias eu prensei a mão no portão de casa 2 vezes. Mas, irmãos, acho que nem daí não dá para ver, né? Puxa, que dor. Cortou, saiu sangue, mas a hora que eu olhei para o corte, na hora eu lembrei da crucificação de Jesus. Fiquei pensando, meu Deus, 18 centímetros. Sabe como que os crucificados morriam? Eles morriam, irmãos, por asfixia. Perda de sangue.
E quando demorava muito para eles morrerem, sabe o que os soldados romanos faziam? Quebravam as pernas. Mas quando a gente olha para os evangelhos, a gente vê que quando o soldado foi para quebrar as pernas de Jesus, ele percebeu que Jesus já estava morto. Não quebrou, cumpriu-se a profecia, nenhum osso dele, do nosso Senhor, seria quebrado. E ali ilustra, né, uma mão, é a mão de Jesus, ilustrando as marcas da perfuração causada pelos pregos. João capítulo 20, versos 19 ao 31. Eu vou fazer a leitura na NVI. Por favor, vocês acompanhem aí. João 20 é um texto um pouco extenso, mas eu preciso fazer leitura para uma compreensão e uma abordagem mais completa do texto. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem as portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Amém. Esse é o texto, base da nossa reflexão. Eu tive o privilégio de estar lá em Jerusalém esses dias atrás e entrei no túmulo onde colocaram o corpo do Senhor Jesus. E quando eu entrei lá, nada de surpresa para mim. O túmulo estava vazio, porque ele ressuscitou. Aleluia, ele ressuscitou e deu provas. Vou falar um pouquinho disso aqui, deu provas da sua ressurreição. E eu quero lançar uma pergunta para você refletir, ir embora para casa pensando e refletir durante a semana. O que a ressurreição de Cristo representa para você? O que a ressurreição de Jesus representa para você? Por que que depois de ressurreto, Jesus aparece ainda com as marcas no corpo? São marcas de obediência, irmãos. Marcas de obediência. Na mensagem anterior, deixa eu resgatar um pouquinho, vamos ver se vocês estão com a memória boa. Eu mencionei aqui a resposta do profeta Samuel, lembra? Para o rei Saul, diante de uma desobediência de Saul.
Vamos resgatar um pouquinho a história. Deus, na realidade, o povo de Israel almeja ter um rei, um monarca, e eles então fazem esse pedido, e mesmo Samuel não concordando com o pedido do povo, Deus diz: Samuel, faça o que eles estão pedindo, eles não rejeitaram você, eles estão me rejeitando como rei e como senhor deles. Resumindo a história, Deus então escolhe Saul. Começa o reinado dele bem ou mal? Ó, começa bem. Como muitos de nós, irmãos, começamos bem a vida cristã, mas parece que no meio do caminho, diante das circunstâncias, a nossa fé vai se apagando. E Saul, então, diante de uma missão direta, uma ordem direta que Deus deu para ele, para não poupar os despojos dos amalequitas, ele desobedece. Ele poupa o melhor do gado, ele poupa o melhor das ovelhas. Lembra desse texto? E quando ele vê o profeta Samuel, a primeira coisa que ele fala: cara de pau, Saul, hein? Ó, cumpri a missão. Obedeci o que Deus mandou. E Samuel falou: então que mugido de bois que é esse que eu escuto? Esse balido de ovelhas que eu estou escutando? E Samuel, ele dá uma resposta para Saul que se constitui, irmãos, numa doutrina essencial da fé cristã. Qual é essa doutrina? É a obediência. Obediência. Vamos relembrar o que Samuel disse para Saul? Olha lá, 1 Samuel 15, 22 e 23. Samuel disse assim: acaso? Na realidade, ele responde com uma pergunta. Eu acho isso o máximo. Samuel responde com uma pergunta: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. E aí ele fecha: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Olha só. Os desobedientes de plantão, hein? Isso aqui foi uma direta daquelas diretas mesmo. De esquerda para derrubar o cara no chão. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. E a arrogância, ou seja, o orgulho, para os orgulhosos de plantão, hein? A arrogância é como o mal da idolatria. A desobediência custou caro para Saul, irmãos. Muito caro. E nós observamos isso na sequência da narrativa. Eu vou recapitular aqui. Primeiro, ele perde a sua posição de rei de Israel. Pois você pode ver lá na sua casa, 1 Samuel capítulo 15, capítulo 16. Ele perdeu a posição de rei da nação, por ter rejeitado a Deus. Lá no verso 23 está escrito: assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Interessante prestar atenção na resposta, porque Deus não estava rejeitando a pessoa, o indivíduo Saul. Olha só, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Se tem uma coisa, irmãos, que Deus não faz, não esquece isso, é rejeitar as pessoas. As pessoas o rejeitam, segundo o texto, Samuel deixou claro para Saul, quando rejeitam a sua palavra. Mas Deus não rejeitou Saul. Infelizmente, eu não vou pegar esse caminho, senão eu vou me desvirtuar aqui, eu vou sair fora da mensagem, da linha de pensamento. Mas se você for seguir a história, você vai ver que, infelizmente, o fim de Saul foi um fim triste, um fim trágico.
Mas o fato é, Deus não rejeita as pessoas. Pastor, por quê? Porque Deus ama as pessoas. A natureza de Deus, irmãos, que não muda, é amor. Deus é amor, não é isso que a Bíblia ensina? Pois é. Mas a gente precisa enxergar a pintura toda no quadro. Deus também é justo. E com certeza, o ato do pecado desagrada e entristece o coração do Senhor. Mas Deus não rejeita Saul, ele o rejeita como rei, na função de rei. E lá no verso 28 está escrito: olha, o Senhor rasgou de você hoje, Samuel dizendo para ele, o reino de Israel. E o entregou a alguém que é melhor do que você. Quem foi esse alguém depois? Davi. Nós falamos a semana passada, um homem segundo o coração de Deus. E a segunda consequência, o preço alto que Saul pagou, essa eu não queria, hein, irmãos? Podia perder o reino. Mas essa aqui, eu já falei isso para vocês, esse é o meu maior temor. Pastor, não tem medo só de morcego, não. Ixi, confessei. Desculpa. Tem medo de morcego, menina. Lá em casa o pessoal zomba de mim. Eles brincam comigo, principalmente a Patrícia. Deixa ela. Quando passa um morcego lá, vixe, Davi, chama o seu pai. Ela sabe que eu tenho medo, mas se tem uma coisa, irmãos, que me causa um temor assim, é o que aconteceu com Saul. O Espírito do Senhor se retirou dele. Ele perdeu, presta atenção, ele perdeu o que ele tinha de mais precioso, de mais significativo. Com certeza não era o reinado, com certeza não eram suas riquezas. Tudo isso fica aqui, é passageiro, mas ele perde a presença do Espírito Santo que habitava nele. E aqui a gente precisa abrir um parênteses para entender um aspecto da antiga aliança. O Espírito Santo é derramado na nova aliança. Na antiga, o Espírito Santo, olha lá o Antigo Testamento inteiro. Ele era derramado sobre algumas pessoas específicas, chamadas por Deus com um propósito. Lembra que nós aprendemos aqui juntos, semana passada, que Deus não faz nada sem propósito? E quando a gente lembra disso, a gente precisa lembrar de nós, irmãos. Eu, você, cada um de nós. Quando Deus te chamou, Ele te chamou com um propósito. Certamente Deus não te chamou para esquentar a cadeirinha branca da igreja, do prédio da igreja. Certamente Deus não te chamou para ser um espectador da fé. Ele te chamou porque Ele tem um propósito para você. Amém? E na antiga aliança, Deus escolhia pessoas específicas e enchia essas pessoas com o seu espírito. Foi o caso de Saul. A função que ele exerceria só no poder do Espírito, irmãos. Lembra de Moisés? Outro exemplo. Cheio do Espírito para liderar a nação, 40 anos no deserto. E a melhor escola para Moisés, sabe onde é que foi? Não foi no palácio. Certamente no palácio ele recebeu instruções importantes. Ele foi adotado pela filha de Faraó. Mas a maior e melhor escola, irmãos, a maior e melhor universidade pastoral, teológica, pastoral, sabe onde é que foi? No deserto. 40 anos. Então Deus chamava, enchia e capacitava. Mas o texto diz que a presença do Espírito Santo se retirou de Saul. E um espírito maligno, olha só, depois você pode conferir no texto, estou passando rapidinho numa recapitulação aqui. Um espírito maligno enviado por quem? Por Deus.
começou a atormentar Saul. Sabe o que aliviava ele, irmãos? Quando Davi, pastor de ovelhas, aquele caçula, lembra que estava lá cuidando das ovelhas, que quando Samuel foi na casa dele para ungir, para escolher o ungido, o pai dele, Jessé, não teve o capricho de chamar, de convocar o caçula. Largou ele lá no campo. E foi vindo, um por um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E Deus disse, Samuel, não é nenhum desses. E eu fico pensando, Samuel, na hora, meu Deus, será que acabou os filhos do homem? E ele pergunta, olha, tem mais algum filho? Tem o caçula. Chama ele. Quando Davi vem, irmãos, Deus disse para Samuel, é esse. Pode derramar óleo na cabeça dele. E quando Davi tocava sua harpa, Saul se sentia aliviado do tormento. Imagina que tormento, hein? Misericórdia. Que ele sofria. Então esse era um aspecto da antiga aliança. Nessa questão da presença do Espírito habitar numa pessoa. E eu quero chamar a sua atenção para dizer o seguinte, o princípio da palavra de Deus não muda. A palavra de Deus, irmãos, ela é imutável. A palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus é infalível. Por isso que Martinho Lutero, lá na Reforma Protestante, dentro dos 5 solas, lembra? 5 princípios, um deles é sola Escritura. Ou seja, somente a Escritura. A nossa fé, irmãos, grave isso, não esquece nunca. A nossa conduta de vida, quem rege é a palavra de Deus. Ah, pastor, mas nós estamos vivendo um mundo, vem uma enxurrada de ideologias, vem gente falando, inclusive meus melhores amigos, gente da minha família falando tanta coisa. Olha, querido, se você quiser se pautar pelo que eles falam, o critério é seu. Eu tenho procurado e quero transmitir isso para vocês, me pautar e que a minha vida seja governada pela palavra de Deus. Ah, pastor, mas tem conselho bom. Ok, tem, eu concordo. Tenho recebido aconselhamentos bons ao longo da minha vida. Preserva eles, pratica. Mas o que norteia a nossa vida, irmãos, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não muda. O que eu quero dizer com isso? Que todo ato de desobediência vai resultar em consequências sérias e trágicas. 2 exemplos, para ficar bem fixo aí na sua memória. O primeiro dos primeiros representantes da humanidade, Adão e Eva. Nós falamos aqui alguns dias atrás, quando Deus terminou tudo, ele chama o homem e diz, olha, tudo isso aqui é para você cuidar, é para você administrar. E é interessante que quando a gente olha para o livro de Gênesis, a árvore do conhecimento do bem e do mal estava onde? Estava lá no cantinho do jardim do Éden ou estava no meio do jardim? No meio. Ó, ei, tá vendo a árvore no meio? Pois é. Deus estabelece um limite, irmãos, para o ser humano. Que isso significa, pastor, pela palavra de Deus, que todas as vezes que nós desobedecemos, que nós ultrapassamos a linha que Deus determinou, a gente vai sofrer as consequências. Eu falo para os meus filhos lá em casa, não tem nada que vocês façam ou deixem de fazer que vai fazer com que eu ame menos vocês ou deixe de amar vocês. Sempre amarei, vocês são meus filhos. E Deus nos trata como filhos, irmãos. Mas nós não podemos esquecer que todo ato de desobediência gera consequências. Adão e Eva, o que o Senhor disse? O que Deus ordenou? Gênesis 2, 16 e 17. Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas, olha Deus estabelecendo o limite. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque no dia em que dela comer, certamente
você morrerá. Outro exemplo bíblico clássico, Gênesis 4, 10 ao 12, Caim, que matou seu próprio irmão, irmão de sangue. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Nesses dois exemplos, irmãos, sabe o que para mim mais é mais duro, é mais triste? No caso de Adão e Eva foram expulsos do jardim, Deus coloca um querubim para guardar a entrada e uma espada flamejante que se movia sozinha, irmãos, que chique. Já pensou? Ele coloca uma espada flamejante de fogo que fica se movendo, proibindo, impedindo a entrada de Adão e Eva. Senão era perigoso querer entrar e comer fruto da árvore da vida. Mas a maior tragédia, no caso deles, não foi serem expulsos do jardim. No caso de Caim, não foi ser um errante pelo mundo, andar vagando pelo mundo. E Deus foi tão misericordioso, irmãos, que colocou um sinal em Caim. Lembra? A preocupação dele é: Senhor, vão me encontrar, vão vingar o sangue do meu irmão. Deus fala: fica tranquilo, eu vou poupar a sua vida. Coloca uma marca. Que marca que é essa, pastor? Não sei. A Bíblia não relata. Mas foi uma marca no seu corpo, para que aqueles que vissem poupassem a sua vida. Mas o mais trágico para mim, irmãos, é que tanto Adão e Eva, Caim, e tantos outros personagens bíblicos viveram a maior tragédia de viver separado de Deus. Não há tragédia maior do que essa, irmãos. Não há tragédia maior do que viver a própria criação, ser humano, criado à imagem de Deus, viver separado do Criador. Não tem tragédia maior do que essa. E eu não podia deixar de mencionar aqui que, assim como as consequências foram e continuam sendo trágicas, a solução que Deus estabeleceu, ela também foi dramática, ela também foi drástica, ela foi radical. Qual foi a solução? Pode falar, você sabe a resposta. Deus enviou quem? Que timidez! Deus enviou o seu único filho. O único filho. E eu já tentei, irmãos, deixa eu confessar uma coisa para vocês. Nessa conversa da Trindade lá no céu, eu já tentei imaginar no meu raciocínio humano limitado. Essa conversa da Trindade. E Deus propondo a solução: olha, precisa enviar o meu único filho. E Jesus veio. E é interessante, o que eu acho fantástico, irmãos, o que me cativa cada vez mais em Cristo e na fé cristã, o que eu acho fantástico é que Deus não joga as coisas fora, as coisas que Ele construiu, as coisas que fizeram parte da história, Deus não descarta, assim como Ele não descarta as pessoas. Mas Ele pega a própria história e dá a ela um novo significado. Ele pega uma história falida e restaura.
e reconstrói. Esse é o nosso Deus, irmãos. E é essa a realidade que a gente enxerga na vida de todos aqueles que creem em Cristo e se submetem ao Evangelho. Se submetem à sua palavra. Foi assim comigo, irmãos. Deus me resgatou do poço. Deus me resgatou de uma escuridão, de uma vida sem perspectiva. E restaurou a minha vida. É isso que Deus faz com você, é isso que Deus faz comigo e que Deus faz conosco, sem jogar a nossa história fora. Ele envia o seu único filho. Vamos voltar agora para a narrativa de João. O apóstolo João registrou, nesse texto que nós lemos, um acontecimento inédito. Totalmente único e incomparável. E que também se constitui numa doutrina fundamental do cristianismo. Qual é? A ressurreição de Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado, não deixa ele cochilar, não. Ajuda o pastor a pregar, fala assim para ele. A ressurreição de Jesus é a esperança da sua ressurreição. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio nisso. Pergunta: por que só a crucificação de Jesus é lembrada? Só ele foi crucificado, irmãos, ao longo da história? Não. Na abrangente história, não dá tempo de contar e nem eu sei tudo. Porque a história é muito ampla, de vários impérios que surgiram na humanidade, inclusive o Império Romano. A mais cruel da condenação, inclusive os romanos copiaram isso dos assírios, era a crucificação, seguido pela fogueira, ou seja, a pessoa era queimada. Lembra do circo de Nero, no ano 64 depois de Cristo? Nero ilumina as cidades de Roma, as ruas de Roma, desculpa, com quem? Com tocha humana. Quem eram as tochas humanas? Eram os cristãos. Irmãos, eu fico pensando hoje na realidade da igreja. A gente sai de casa bonito, põe a roupa de domingo, né? Dá uma ajeitada, que desajeitou aqui. Pega a Bíblia, põe na mão, sai na rua. Tranquilo. Nós confessamos, professamos a nossa fé publicamente sem nenhum problema. Mas no ano 64 depois de Cristo, Nero iluminou as ruas de Roma com os crentes. E por último, a decapitação. Inclusive, muitos mártires cristãos, apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, um deles, foi morto, decapitado. E segundo a tradição cristã, ele estava em Roma, provavelmente estava em Roma, e foi decapitado. Inclusive, no próprio Evangelho, olha lá, Mateus 27, está registrado que no dia da crucificação de Jesus, dois homens, dois ladrões estavam, um no seu lado direito e outro no seu lado esquerdo, e Jesus estava no meio. Jesus, irmãos, foi um de muitos que foram crucificados, mortos crucificados. Mas por que só Jesus é lembrado? Por que só a sua ressurreição é inédita? Por que só a sua ressurreição é única e incomparável? Por quê? Só ele ressuscitou. Daí você vincula logo com a ressurreição de Lázaro. Pastor, mas Jesus levantou Lázaro dos mortos, né? Lázaro ressuscitou. Ressuscitou, mas morreu de novo. Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu de novo. E Jesus, irmãos, vive para sempre. É por isso que a ressurreição dele é única, é significativa.
Ele foi o único que venceu o último inimigo a ser destruído, como o apóstolo Paulo menciona em 1 Coríntios 15, 26. Esse último inimigo era a morte, já foi vencido. E após a sua ressurreição, Jesus deu provas concretas da sua ressurreição. Ele, por exemplo, atravessou a parede. Olha só, irmãos. Atravessou, estava todo mundo reunido, porta trancada. Ele atravessa a porta. Corpo glorificado. Jesus comeu peixe assado depois de ressurreto. Peixe assado, ó, um bom cardápio, hein? Eu gosto demais. Jesus comeu peixe assado depois de ressurreto. Em Atos 1:3 fala que ele passou, ele apareceu a eles por um período de 40 dias. Ou seja, dando provas reais, provas concretas e indiscutíveis da sua ressurreição. E depois desse tempo ele virou assunto nos céus. E eu queria destacar com vocês, olha aí no Evangelho de João, olha junto comigo na sua Bíblia, a reação dos discípulos diante do Jesus ressurreto. Olha lá no verso 20. O medo e a tristeza deles deu lugar ao quê? A alegria. Eles se alegraram, irmãos, eu imagino, grandemente. Olha só, verso 19, até a forma mais simples de saudação entre amigos naquele tempo. Paz seja com você. Paz seja com vocês. Até essa saudação simples, mas proferida por aquele que venceu a morte, gerou esperança no coração entristecido dos discípulos. Irmãos, para um pouquinho aqui e pensa nos discípulos. Lá no começo dos evangelhos, Jesus passa chamando os discípulos. O texto diz que eles deixam tudo para seguir Jesus. Você deixou tudo? Eles deixaram tudo. Rede, barco, família, largaram tudo. E seguiram imediatamente. Para e pensa agora, Jesus está morto. Irmãos, eu não consigo, eu só consigo imaginar, eu não consigo elaborar respostas, mas uma das imaginações, um dos pensamentos que vem na minha mente quando eu lembro dos discípulos, nessa situação, é que eles provaram o sabor amargo da morte de Jesus. Primeiro que na perspectiva deles, no início dos judeus, Jesus seria o salvador da pátria. O Messias, o salvador político. Libertaria Israel das mãos de mais um povo que os liderava, de mais uma nação que os oprimia, que eram os romanos. Eles viam em Jesus um libertador político, um diplomata, mas Jesus não era isso, irmãos. Jesus não é isso. Jesus sabe o que ele é? Ele é o Salvador do mundo. Ele ensina que no reino dele as coisas não são por violência, mas elas são por amor. Por isso que quando Pedro corta a orelha do soldado, Jesus, Pedro, calma lá. Não é isso que eu ensino. Restaura a orelha do soldado. Calma. Mas, irmãos, pensa. A esperança que eles tinham alimentado ao longo daqueles 3 anos caminhando com Jesus se esvaiu, se foi com a morte do seu mestre. Mas quando Jesus aparece, saúda eles, a paz seja com vocês. Isso gerou esperança no coração dos discípulos. Esperança do quê, pastor? Da continuação da história. Irmãos, a história ainda não terminou. A história ainda está sendo escrita por Deus. E nós, como igreja, presta atenção no que você vai ouvir agora, não podemos confundir evangelho
de Deus com ideologia nenhuma nesse mundo. Nós não podemos, irmãos, confundir o evangelho com ideologias políticas. E eu digo isso com tristeza, porque o que mais nós vimos no passado aqui, passado presente, num passado não tão distante, antes das eleições, era uma igreja dividida. E infelizmente, irmãos, eu digo isso com tristeza, a turma do YouTube que vai ouvir depois, ouve e presta atenção, eu digo isso com tristeza. Muitos de nós, irmãos em Cristo, excluímos pessoas. Você vai votar no B, eu vou votar no C. Está fora. Você vai votar no A, eu vou votar no B. Você não faz parte do reino de Deus. Sabe por que isso acontece, irmãos? E com outras coisas. Porque nós confundimos ideologias políticas e humanas com o evangelho do reino de Deus. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós caímos em cada cilada. Pessoas se machucam, pessoas ficam feridas, até saem feridas do corpo de Cristo. Algumas ainda retornam e outras não. E um outro ponto da reação dos discípulos. Jesus ressuscita a alegria deles, como eu disse aqui, porque eles testemunharam, mesmo diante da dúvida aparentemente normal de Tomé. Normal, porque no mundo daquela época, irmãos, a ressurreição era uma perspectiva escatológica. O que é isso? É uma perspectiva que só aconteceria no fim dos tempos. Mas o que Deus faz? Ele antecipa. Ele antecipa essa realidade na ressurreição de Jesus. E eu quero, a partir desse tema e dessa proposta do sermão, fazer outra pergunta. E dividir algumas questões com vocês aqui. Alguns aspectos. Por que mesmo ressuscitado, as marcas da crucificação continuaram no corpo de Jesus? Você já tinha feito essa pergunta quando você leu esse texto? Jesus poderia ter aparecido, o corpo já estava glorificado. Podia ter aparecido sem as marcas? Sim ou não? Resposta clara, simples e objetiva. Sim, ele poderia. Mas ele aparece, irmãos, com as marcas no corpo. E não só aparece, como quando ele tem oportunidade de visitar os discípulos de novo, depois de uma semana, quem estava junto com eles? Tomé. Eu tento imaginar o semblante de Tomé. E Jesus fala aqui, toca. Põe a mão do lado onde o soldado romano perfurou com uma lança. Pare de duvidar, Tomé, não seja incrédulo, creia. Creia. E olhando para o texto, algumas possíveis respostas, irmãos. Primeira, Jesus fez isso para comprovar que era ele mesmo. Tudo aquilo, olha lá Lucas 24, 44, se você é rápido de endereço, abre comigo, Lucas 24, 44, tudo que Deus havia revelado sobre o Messias foi completo, foi verdadeiro e foi testificado com a ressurreição. Tudo que estava previsto sobre o Messias nas Escrituras, naquele exato momento haviam se cumprido. Olha lá, Lucas 24, 44. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo
o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha só. Então, primeiro, para comprovar que era ele mesmo. Não tinha nenhuma miragem, nenhuma ilusão, ele era Jesus mesmo. Segundo, para ensinar-nos que a obediência é uma marca distinta e permanente na vida do discípulo de Jesus. A obediência, irmãos, eu vou passar alguns textos por causa do tempo, desculpa, mas eu vou citar, não vou ler, mas eu vou citar. Lucas 9, 23 e 24 nos ensina que a obediência nos conecta no caminho da renúncia e no caminho da morte. Aliás, um dos grandes paradoxos da fé cristã, uma das grandes contradições, é a morte, é a vida que é gerada por meio da morte. E é interessante porque lá na carta aos Romanos, Paulo vai estabelecer essa relação com o batismo. E vai ensinar que no batismo nós morremos, nós fomos sepultados com Cristo. Por isso que no batismo, na cerimônia de batismo, eu costumo dizer para as pessoas que estão se batizando, olha, hoje eu entrego nas suas mãos um certificado de óbito. E te entrego um certificado de nascimento. Óbito porque nós morremos para a velha vida e renascemos para a nova vida. Essa é a expectativa do discípulo, irmãos. Essa é a realidade do discípulo de Jesus. Não dá para querer ser discípulo, mas continuar na velha vida. Não dá para querer ser discípulo de Jesus, mas excluir da sua Bíblia o princípio da obediência. Não dá para querer ser discípulo de Jesus e continuar violando o que a sua palavra nos ensina. Não dá, irmãos. E olha, deixa eu chamar a sua atenção. Cuidado com a era do fast food evangélico. Que isso, pastor? Crente que sobrevive de mensagem da internet. Cuidado. Eu tenho alertado algumas pessoas que eu tenho oportunidade de caminhar lado a lado, juntinho. E eu tenho alertado, cuidado. Cuidado com teologia que não tem marca de obediência. Cuidado. Cuidado com a festa ou festival do fast food na internet. Comidinha rápida. Mateus 7, 13 e 14. O que Jesus disse? A porta é larga ou estreita? A porta é estreita. O caminho é largo ou é apertado? Eu não sei você, irmãos, eu já tive essa desagradável experiência de tentar passar numa porta num lugar apertado. Você tenta passar de lado, você está um pouquinho fora do peso, você tenta dar uma murchada na barriga, e você vai de lado, às vezes passa, mas passa apertado. Arranha daqui, arranha dali, passa. Jesus disse, irmãos, a porta é estreita e o caminho é apertado. Sabe para quem que ele disse isso? Ele não disse só para uma multidão que estava ouvindo, mas como ele dirige a palavra, sabe para quem? Para os seus discípulos. A porta é estreita, o caminho é apertado. E terceiro, irmãos, o anúncio da igreja, isso aqui é muito importante. O anúncio da igreja, ou seja, a proclamação da igreja, precisa ser acompanhado por um testemunho autêntico. Tomé não creu quando os discípulos viram. Olha, nós vimos, disseram, vimos o Senhor. Ele creu no primeiro momento. Mas quando ele viu com os próprios olhos, irmãos, isso aqui é um grande desafio, é um confronto na minha vida. Tem algumas áreas da minha vida, eu não sei você, irmão, mas tem algumas áreas da minha vida, irmãos, que o evangelho, na realidade em todas elas, mas tem algumas que me pega pela garganta.
É aquelas que eu tento escapar. Meu Deus. É aquelas que eu tento relutar, irmãos. E o Evangelho me confronta. E nós não podemos esquecer, irmãos, a igreja somos nós. Qual testemunho você tem dado fora daqui? Ou você é o famoso cristão 007? Ninguém sabe que você é crente na universidade, no trabalho, na casa, os vizinhos. Ninguém. Só você é o crente 007. Mas qual é o meu testemunho dentro da minha casa? Diante da minha esposa e dos meus filhos? A condição para crer era o quê? No caso de Tomé, eu preciso ver. E essa realidade, irmãos, essa condição, ela continua sendo uma grande realidade no mundo. É por isso que a igreja do século, nós estamos no século 21. É por isso que a igreja do século I virou o mundo de cabeça para baixo. Eu já falei disso aqui, eles eram poucos. Mas viraram o mundo de cabeça para baixo. Sabe por quê, irmãos? Com o testemunho autêntico que eles davam na sociedade. A condição para crer era ver. Nós precisamos avaliar a nossa postura, irmãos. E fazer uma pergunta muito sincera. Existe coerência entre o discurso e a prática da igreja? Aquilo que nós anunciamos, nós vivemos. A pregação mais eficaz provém daqueles que vivem conforme o que dizem. Chama atenção num dos livros que eu estava lendo, pesquisando, um professor hindu. Você sabe que a fé hinduísta é uma fé originária na Índia e é uma das três, se eu não me engano, maiores religiões propagadas no mundo. E um professor hindu identificou um dos seus alunos como cristão. Sabe o que ele disse para o aluno? Ele disse assim, ó, se vocês cristãos vivessem como Jesus Cristo, a Índia estaria aos seus pés amanhã. Se vocês cristãos, espero que o aluno tenha pego a mensagem para ele, mas não tenha ficado só para ele tenha propagado isso, para abrir os olhos da turma para a realidade. Se vocês cristãos vivessem como Jesus Cristo, a Índia estaria aos seus pés amanhã. Um dos grandes líderes do islamismo, irmãos, disse que se os cristãos fossem como Cristo, hoje no mundo não haveria islamismo. E não haveria tantas outras coisas. E eu quero fechar, irmãos, dizendo o seguinte: obediência precisa ser uma marca autêntica na sua vida, na minha vida e na nossa vida. Olha lá, Mateus 23, verso 1 ao 3. Abre esse texto comigo, por favor. Mateus 23, 1 ao 3. A espiritualidade divorciada de desobediência, sabe o que é? É hipocrisia. Quem que falou isso? Jesus, Mateus 23, 1 ao 3. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Ou seja, querem chamar atenção, querem os holofotes virados para quem? Para eles. Olha só, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque eles não praticam o que pregam. Essas marcas, irmãos, elas são
sinônimos reais, provas autênticas de uma vida transformada e reorientada pela palavra de Deus. Alguns textos aqui, 1 Pedro 1, 22 e 23, 2 Coríntios 5, 17, 1 Pedro 1, 15, 16, Efésios 2, 1 ao 10, Efésios 4, 17 a 32 e por aí vai. Jesus disse para os seus discípulos: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E disse ainda: aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. João 14, 15, João 14, 24. A obediência, irmãos, precisa ser aplicada, vivenciada em todas as áreas da nossa vida. Se Cristo é o Senhor da minha vida e eu sou seu servo, eu não tenho direito de escolher, de ser seletivo quanto aos princípios bíblicos. E eu vou fechar dizendo que a obediência radical levou Jesus para onde? Filipenses 2:5. Para onde que a obediência profunda, radical levou Jesus? Para a cruz. E a partir do exemplo dele, irmãos, eu quero te dizer umas coisas. Primeiro, a obediência nos conduzirá a situações e circunstâncias difíceis e dolorosas. A obediência nos conduzirá, irmãos, a decisões duras. No ditado popular, como é que a gente diz? O mal a gente corta pela raiz. Porque se você não tirar pela raiz e ficar uma pontinha, aquela pontinha vai crescer e vai causar um estrago na sua vida. Vários exemplos bíblicos a gente poderia dar, mas um deles que eu estou lembrando aqui agora é do rei Salomão. Eu falei de Davi aqui, estou lembrando do filho dele, Salomão. Uma das ordens, dos decretos de Deus, irmãos, da lei de Deus para o povo de Israel, era não se casar com mulheres de outras nações. Por quê? Porque elas, por suas práticas pecaminosas, suas práticas pagãs, conduziria o coração do povo de Deus à idolatria. E a idolatria, biblicamente falando, é um pecado repugnante para Deus. E o que Salomão fez? O que Sansão, nazireu de nascimento, o que eles fizeram? Sansão, para variar, tinha 1000. Imagina, irmãos, 1000 mulheres. Devia ser difícil pra caramba, né? 1000. E a Bíblia diz que no final da sua vida, o coração de Salomão já não era totalmente dedicado ao Senhor. A obediência, irmãos, a Deus e a sua palavra, grave isso, te conduzirá a decisões difíceis. O que você vai fazer? Você vai decidir obedecer ou você vai decidir desobedecer? A obediência sempre nos colocará na contramão das propostas e dos modelos do mundo. Sempre. O que Paulo escreve aos Romanos? Eu vou fechar com isso. Nós somos instruídos pelo apóstolo. Romanos 12, 1 e 2. Não adquiram a forma deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da nossa mente. E ele diz lá que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas ele não diz que é fácil.
Viver dentro do padrão de Deus, irmãos, carregar as marcas da obediência, custa um preço alto. Custa um preço alto. Não dá para viver um pé em duas canoas. Não dá para viver aos trancos e barrancos. Não dá, irmãos. Carregar as marcas da obediência custa caro. Feche os seus olhos. Por um momento, escutando o barulho gostoso da chuva, que cai mansa e tranquila. Pense em você, pense na sua vida. Faça uma avaliação que não pode ser feita com pressa, mas que tem que ser feita com muita seriedade, com muita atenção. Mas por um momento aqui, depois você continua essa avaliação na sua casa ao longo da semana. Pensa na sua vida. Você é um discípulo que carrega as marcas da obediência? Você e eu somos discípulos cuja vida é regida, é governada pela palavra de Deus? Ore ao Senhor. Depois dessa avaliação, se é que você já fez ou ainda está fazendo, ore a Deus. Esse posicionamento da sua parte, meu irmão e minha irmã, é muito importante. É muito importante. Como nós temos vivido? O que tem norteado a nossa vida? Quais são os pilares que eu considero antes de tomar decisões? Se é que consideramos Deus, às vezes a gente considera Ele só depois que a bomba estoura. Mas quais são os pilares, irmãos, que norteiam nossa vida? Quais são os valores que devem nortear a vida da igreja nesse mundo? Carregar marcas da obediência exige de nós um preço alto. Não é fácil, irmãos. Remar contra a maré, caminhar e construir a sua vida, a sua família dentro dos pilares do valor, dentro dos valores de Deus, dos princípios, dos pilares da palavra de Deus, não é fácil. Estruturar o seu casamento, a sua família, criar os seus filhos, instruí-los no caminho do Senhor não é fácil, irmãos. Tudo conspira contra. Nós vivemos num mundo, numa sociedade onde uma enxurrada de ideologias contrárias à palavra de Deus vem de maneira gritante, de maneira forte, e atinge a nossa família, tenta atingir a nossa casa, os nossos filhos. E como discípulos de Jesus, certamente, irmãos, a nossa postura precisa ser firme. Porque se não tivermos uma postura firme na palavra de Deus, essas tempestades, essas enxurradas de ideologias podem nos arrastar juntos. Mas fica firme, meu irmão. E se você ainda está meio que bambeando, se você ainda está meio a passos
tropeçando. A orientação é: firma os seus passos na rocha. E a rocha é a palavra de Deus. A rocha inabalável são os ensinos do Senhor. São as doutrinas bíblicas. Firma os seus passos. Crie os seus filhos, os seus netos. Instrua-os e crie-os na palavra do Senhor. Seja o homem prudente que Jesus menciona no final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7. O homem prudente é aquele que constrói a casa sobre a rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e grande foi a sua queda. Mas prudente é aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Ele construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a construir a nossa vida, a nossa estrutura familiar, a construir os nossos relacionamentos fundamentados na sua palavra. Ajuda-nos a tomar decisões, Senhor. Decisões que não são fáceis, não são simples de tomar. E exatamente por isso precisam ser consideradas à luz da sua palavra. Ajuda-nos. Senhor, se há pessoas aqui em dúvidas, se há pessoas aqui, Senhor, que se deparam constantemente com situações difíceis, decisões rotineiras difíceis, se há pessoas aqui que têm sido vencidas, Senhor, pelo pecado, que têm sido, ó Deus, arrastada pelo pecado, ajude essa pessoa, Senhor, a pautar a sua vida, a reorientar a sua vida, segundo a sua palavra. E ainda que a obediência radical nos conduza a situações difíceis, e vai nos conduzir, a nossa escolha, a nossa decisão seja obedecer o Senhor, porque o seu próprio exemplo nos prova que a obediência sempre é o melhor caminho. Ajuda-nos, que a tua graça, o poder do teu Espírito seja sobre nós, assim como o Senhor soprou o Espírito na vida dos discípulos naquele dia. Espírito Santo, enche-nos agora. Guia-nos pelo caminho, pela longa jornada que ainda temos pela frente. Guia-nos, fortalece-nos e nos ajude a sermos obedientes à sua palavra, custe o que custar. Ajuda-me, ajuda-nos, que a sua graça seja sobre nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Irmãos, louvado seja Deus. Eu quero que você volte para casa pensando nisso, refletindo em tudo isso. Eu quero, antes de dar os avisos e pedir para vocês aguardarem, nós vamos, ao pessoal que vai nos acompanhar, obrigado Gui, pelo canal do YouTube, um grande abraço para você, que você seja muito abençoado e encorajado pela palavra de Deus.